transferi-lo de uma para outra sem lhe afetar grandemente a proporção dos sucessos. Até mesmo as flutuações diárias do número de sucessos do indivíduo refletiam-se nas médias tanto da telepatia quanto da clarividência. O efeito de drogas era muito semelhante para ambas as experiências. O narcótico amital sódico fazia baixar grandemente a proporção de sucessos em PC ou clarividência pura, e mais tarde encontrava-se o mesmo efeito em PT, ou trabalho de telepatia pura. A cafeína exercia influência favorável na percentagem de sucessos para as duas aptidões, quando administrada para impedir a fadiga ou o efeito de narcóticos. A mesma ordem de sucessos manifestou-se sob condições de PC e de PT. Por exemplo, depois de um sujeito ter completado 25 sucessos em uma experiência de clarividência, outro sujeito notável realizou feito semelhante em pura experiência telepática. Ambas as aptidões se manifestaram sob as condições experimentais mais rigorosas. Das duas experiências mais concludentes realizadas durante os primeiros anos dos trabalhos em Duke, uma era do tipo PC e outra do tipo PT. Conhecem-se essas duas séries como de Pierce-Pratt e Turner-Longby. Possuem outros aspectos que assemelham a telepatia e a clarividência uma de outra, mas a descrição dessas experiências pertence ao capítulo seguinte. Indivíduos que gozavam de aptidão telepática também revelavam a de clarividência. 8 dentre 9 pacientes principais em Duke que tomaram parte na comparação de PC com PT exibiram proporções bastante semelhantes em sucessos nos dois tipos de experiência. O nono, contudo, favorecia forte e uniformemente a telepatia, dando como explicação a preferência para trabalhar com uma pessoa em lugar de com cartas, que dizia-lhe desagradarem profundamente. De todas essas provas comparativas, era de concluir-se serem clarividência e telepatia essencialmente a mesma aptidão. Afiguravam-se manifestações simplesmente diferentes de um processo geral de percepção extrasensorial, capaz de apreender estados tanto subjetivos quanto objetivos da realidade, pensamentos ou objetos. A prova combinada a favor da telepatia e da clarividência corroborou fortemente a ocorrência de percepção extrasensorial, e empreguei o termo em meu livro de 1934 para me referir a uma aptidão que compreendia tanto a clarividência quanto a telepatia. Verifiquei mais tarde que praticamente a mesma expressão percepção extrasensorial fora empregada por Sir Richard Burton desde 1870. Mencionei que a maior parte do trabalho de ESP realizado depois de 1930 foi sobre clarividência. Continuou-se, entretanto, com algumas experiências de telepatia pelo antigo estilo, a maior parte delas na Inglaterra. Reconhecia-se agora, contudo, que este tipo de experiência não podia considerar-se mais como de telepatia. Referimos-nos a ele como GESP, ou percepção geral extrasensorial, querendo dizer que não existe diferenciação entre clarividência e telepatia. As experiências de GESP tornaram-se muito interessantes quando comparadas às de PC e PT. Tais comparações são importantes porque nos dizem como se identificam intimamente, na realidade, PC e PT. Se a telepatia e a clarividência são duas funções diferentes, possuindo-as a ambas o mesmo paciente, conforme verificamos acontecer em muitos casos, seria de concluir que o número de sucessos em GESP deveria ser perto de 2 vezes tão alto acima da expectativa média como nas experiências de PC e PT. Naturalmente, se for possível utilizar 2 processos diferentes, devemos esperar muito melhor contagem como resultado. Se, por outro lado, a proporção de sucessos não for muito melhor para GESP do que para PC e PT, a indicação a colher seria que a telepatia e a clarividência constituem o mesmo fenômeno fundamental. Margaret Pegram realizou essa comparação entre PC, PT e GESP. Utilizando crianças como sujeitos,
Alternou experiências de telepatia pura e clarividência pura com as de GESP e verificou que as proporções de sucessos eram aproximadamente as mesmas para as três condições. Encarados em conjunto, tais resultados são significativos. O mais alto dos três foi o PT e o mais baixo o PC. Reunidas as contagens de PC e PT manifestavam média um pouco mais elevada do que as experiências de GESP. Tais resultados favorecem definidamente a ideia de ser um processo único a telepatia e a clarividência, um ESP. Ter-se-á de reconhecer, contudo, que a proporção mais elevada de sucessos até então referida na história inteira da parapsicologia resultou do processo GESP. Realizou-se essa contagem fenomenal nas experiências realizadas pelo professor B.F. Rees, psicólogo do Hunter College, em Nova York. A paciente excepcional era uma jovem que adquirira reputação local como psíquica não profissional. Conduziu-se a experiência sob condições favoráveis, com a receptadora e o emissor em edifícios distintos, utilizando relógios sincronizados. O próprio Dr. Rees atuou como emissor, lançando mão de cartas SP padronizadas, e procedendo à razão de uma experiência por minuto. Nessas circunstâncias, a paciente marcou a média de mais de 18 sucessos em 25 através de uma série de 74 exames do baralho. Um desses exames forneceu a contagem perfeita de 25, enquanto certo número passou de 20. A moléstia veio interromper esta série maravilhosa depois do 74º exame. Quando finalmente foi possível retomar as experiências alguns meses mais tarde, sob condições idênticas, a paciente conseguiu somente a média provável. Depois de 10 exames nessas condições, interromperam-se as experiências. Contudo, como não se procedeu a qualquer comparação com outro processo, não é possível dizer se alcançaria a mesma proporção de sucessos experimentado PC e PT. A década dos A30 foi largamente de transição para ESP. Ao fim deste período, a situação favorável à clarividência ESP estava firmemente estabelecida. Por volta de 1940, poucos vestígios havia da controvérsia outrora ativa. A telepatia começou a década sem qualquer base experimental sólida, mas as novas experiências de PT a recolocaram em boa posição. Finalmente, o estudo comparativo de PC e PT conduziu a hipótese de trabalho quanto à existência de um único ESP, do qual a clarividência e a telepatia constituem manifestações diferentes. Estes 10 anos levaram-nos igualmente longe nas investigações com relação ao homem. Pelo fim da década, sabíamos poder o espírito conseguir efeitos fidedignos da matéria sem a intermediação sensorial. O ESP de objetos constitui demonstração dessa reação. A percepção implica em certa espécie de relação funcional entre o receptor e o objeto percebido. Se o espírito consegue não é material em si mesmo em certo grau, então a concepção psicocêntrica do homem adquire sólido apoio. É precisamente a respeito de tais descobertas que todos quantos se sentiram transtornados pela concepção mecânica do homem desejam conhecer algo. Os resultados indicaram que a ideia cerebrocêntrica do homem nada mais é do que invenção científica, sem qualquer base verdadeira. Todavia, em questão tão decisiva precisamos nos aprofundar um pouco mais para termos certeza. Tanto a telepatia quanto a clarividência figuravam-se materiais devido à própria natureza extrasensorial, visto como os sentidos funcionam na base de estímulos físicos do sujeito pelo objeto percebido. Mas a percepção de objetos externos, sensoriais ou extrasensoriais, é presumivelmente uma reação entre o sujeito que percebe e o objeto percebido. Seria então possível que, na ação recíproca com o objeto, o sujeito SP utilizasse processos físicos sutis, impalpáveis, que ainda não se reconhecem. Já estaríamos em condições de assumir posição definida e confiante quanto a ser o ESP extramaterial. Seria possível, pelo menos,
mediante experiências mais especializadas, conseguir melhor focalizar a questão. As descobertas que as pesquisas em parapsicologia nos revelaram a respeito do espírito e suas relações físicas nos levarão através de vários capítulos. O fio de continuidade que nos guiará apresenta-se como tentativa ousada para bosquejar tanto quanto pudermos ver dos limites exteriores do espírito humano no universo. Capítulo 4. Alcance do espírito no espaço. São numerosas as experiências que indicam poder o espírito transcender o espaço. Cita-se muito frequentemente a percepção espontânea de acontecimentos remotos, a respeito dos quais seria impossível obter qualquer conhecimento através dos canais conhecidos. Tais ocorrências psíquicas formam grande parte dos escritos não experimentais da parapsicologia. Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, relata um desses casos no livro que escreveu a respeito de Emanuel Swedenborg. Enquanto estava em Göteborg, em 1759, Swedenborg descreveu um incêndio que ocorreu em Estocolmo a 300 milhas de distância. Relatou o incêndio às autoridades da cidade, dando o nome do proprietário da casa incendiada e indicando quando foi possível extinguir o fogo. Alguns dias depois, chegou um mensageiro real que confirmou a exatidão da visão clarividente. E característico que tais experiências não têm qualquer relação para com o espaço. Ocorrências parapsíquicas espontâneas de todos os tipos, sonhos, visões, premonições e intuições clarividentes parecem completamente independentes da distância. A transferência do pensamento é capaz de ocorrer entre duas pessoas quando estão na mesma casa ou separadas por milhares de milhas. A percepção da morte de parente próximo ou de caro amigo pode ocorrer a qualquer pessoa que se encontre do outro lado da Terra, distante da cena. Um psicólogo amigo contou-me uma vez que um filho, quando vivia em Java há muitos anos, teve um sonho nítido de um enterro que passava pelas ruas da sua cidade natal na Carolina do Sul. O sonho causou-lhe tal impressão que escreveu para casa perguntando se tinha qualquer significação. A ocasião do sonho coincidia aproximadamente com o enterro da genitora, falecida inesperadamente. Um pastor eminente e esposa passaram uma vez pelo laboratório de psicologia para relatar experiência semelhante. Quando estavam viajando anos atrás na Suíça, a mulher um dia teve impressão repentina e injustificável de que a irmã estava morta em Chicago. A ideia era tão pouco aceitável, contudo, que resolveu não mencioná-la. Poucos dias depois, teve impressão igualmente nítida de que a irmã estava sendo enterrada. Dessa vez, contou ao marido, que tomou nota das impressões dela, embora duvidasse da exatidão. Quando chegaram notícias, descobriram que estava com a razão quanto ao que aconteceu à irmã, bem como quanto às datas em que a morte e o enterro ocorreram. Deu-me outro exemplo o presidente de uma grande universidade. Coube-lhe uma vez comunicar a um casal norte-americano a morte repentina de um filho desse casal na China. Ao ouvir a notícia, o marido virou-se para a mulher e disse: "Você tinha razão." Poucos dias antes, ela dissera ao esposo que tinha certeza da morte do filho. Durante os anos da guerra, houve notícia de muitas experiências parapsíquicas. Nesses casos, a esposa, mãe ou noiva de um indivíduo servindo nas Forças Armadas recebia a impressão de acidente ou morte, coincidindo com o próprio acontecimento. Em inúmeros casos, tal conhecimento chegou ao receptor através de grande espaço de terras, montanhas e mares. A significação dessas experiências espontâneas é bastante clara. Somente pode duvidar-se dos próprios fatos. Se fosse possível ter certeza da atuação do ESP em casos tal, seria de concluir-se que a ação mental não se relaciona ao espaço na maneira porque acontece com outros processos. E se estivéssemos considerando qualquer questão comum, seria possível encarar seguramente as grandes coleções de casos parapsíquicos mais bem autenticados como proporcionando prova satisfatória. Mas não estamos cogitando de questões comuns.
Assunto tão importante como o de que tratamos aqui, saber se o espírito constitui sistema puramente material, exige provas das mais sólidas que nos seja dado conseguir. Não se considera esse material espontâneo como prova, realmente estuda-se pelo valor sugestivo em relação ao trabalho experimental. É possível aprender muito de tais casos e recebemos com agrado relatos em primeira mão a respeito, mas é indispensável voltarmos para a experimentação controlada se quisermos verificá-los. O ESP experimental deve ser, igualmente, independente do espaço. A princípio, era simplesmente acidental, quando se interpunha a distância entre emissor e receptor nas experiências de telepatia ou entre objeto e sujeito nas de clarividência. Por vezes, juntava-se a distância para ter certeza contra indícios sensoriais capazes de chegar ao sujeito. Em outros casos, a separação era questão de conveniência. Emissor e receptor estavam separados por motivos outros que não experimentais. Mas a distância entre receptor e emissor ou objeto variava bastante para proporcionar provas de não ser fator determinante dos resultados. Já mencionei ter o paciente do professor Brueggemann contado maior sucessos quando o emissor estava fora do cômodo do que quando estava presente. A distância também fazia parte das primeiras pesquisas de hipnose SP, por exemplo. Os doutores Jonette e Gilbert hipnotizaram um paciente telepaticamente à distância de 2/3 de milha da residência. Igualmente, as experiências de telepatia realizadas por Sinclair foram coroadas de êxito estando emissor e receptor separados pela distância de 30 milhas. Introduziram-se distâncias ainda maiores em outras experiências, por exemplo. F. Eleutheri e Eliburt estavam separados de 120 e 960 milhas durante parte do tempo em que realizaram experiências de telepatia bem-sucedidas utilizando cartas de jogar. Nem todas as experiências de ESP realizadas à distância foram coroadas de êxito, mas o mesmo aconteceu quando não intervinha a distância. Parece que o êxito ou um fracasso nada tem a ver com a distância. Por exemplo, os pacientes de Stabrooks acusaram contagens mais baixas nas séries que compreendiam separação maior. Não se pode, contudo, atribuir tal declínio à distância por dois motivos. Em primeiro lugar, tratava-se da segunda experiência para esses pacientes. Em segundo lugar, ocorreu forte declínio mesmo durante a primeira sessão. Outra ainda maior observou-se na última sessão. Desse modo, a distância não estava necessariamente relacionada com a contagem de sucessos. Impunha-se, naturalmente, experiência comparativa mais específica, lançando-se mão dos mesmos indivíduos em distâncias diferentes sob condições semelhantes a outros respeitos. A primeira dessas comparações que se realizaram em Duque compreendia distâncias medidas em jardas. Fizeram-se as experiências entre quartos diferentes no mesmo edifício. Às vezes, notava-se declínio de sucessos com a distância, outras aumento real, mas em nenhum caso efeito sistemático que fosse possível atribuir à distância. As duas experiências de distâncias mais concludentes já foram mencionadas, as de Pearce e Pratt de PC e as séries de Turner-Weinberg de experiências de PT. Realizaram-se essas duas séries como comparações de distâncias muito curtas com outras relativamente longas. Ambos cercados de grandes precauções e os resultados obtidos foram muito significativos. A experiência de Pearce e Pratt é clássica e merece alguns detalhes. Foi experiência de clarividência, em que um estudante de teologia Hubert Pearce serviu de paciente e o Dr. Pratt, que se formara em psicologia, foi o experimentador principal. Primeiramente, realizou-se uma série de controle minucioso, em que Pearce sentou-se em frente à Pratt em uma mesa tendo as cartas SP a uma jarda de distância. A média de sucessos de Pearce nos 36 exames do baralho nessa sessão de controle, 900 chamadas, alcançou 8 sucessos por exame. Em seguida,
A uma distância de 100 jardas, fizeram-se 30 exames, 750 chamadas, nos quais Pearce apresentou a média aproximada de 9 sucessos por exame. Ora, se a identificação das cartas fosse possível devido à energia delas emanada, o aumento da distância entre o sujeito e a fonte dessa energia deveria reduzir a eficiência em proporção ao quadrado das distâncias. Em outras palavras, o aumento de 1 para 100 jardas daria em resultado o declínio da percentagem de sucessos de 1/10 milésimo do que fora a 1 jarda. Entretanto, o receptor foi mais bem sucedido a maior distância. O que se sabe das leis da física que regem a transferência de energia não se aplica a estes achados. A terceira parte das séries de Pearce-Pratt consistiu em 44 exames, 1.100 chamadas, a 250 jardas. Nesta, a média de Pearce baixou ligeiramente a menos de 7 sucessos por exame, em comparação às anteriores a pequena distância. Esta contagem ainda está em grande discordância com o que deveria ter acontecido se tratasse de experiência de física. Além disso, durante algum tempo Pearce foi tão bem sucedido a 250 jardas como a 100. Depois houve qualquer contratempo, para o qual não se encontrou explicação. Começou a vacilar e acusou várias contagens abaixo da probabilidade, inclusive um número notável de zeros que menos provavelmente seria possível atribuir ao acaso do que contagens de 10. Sempre que a palavra probabilidade aparecer entre aspas significará a expectativa média provável conforme empregada primeiramente na sentença precedente. A experiência à distância de Turner-Hornby ainda é mais impressionante. A série de controle dessa experiência compreendeu 11 exames de baralho da experiência de telepatia pura, 275 chamadas, com a senhorita Turner como sujeito e a senhorita Hornby como emissor experimentador, no mesmo cômodo. Nesta parte a senhorita Turner produziu a média de um pouco menos de 8 sucessos por exame. A distância de 250 milhas acusou a média de 10 sucessos por exame, em um total de 8 exames, 200 chamadas, realizados na proporção de um exame por dia. Os sucessos dia a dia revelaram declínio impressionante, 19, 16, 16, 7, 7, 8, 6, 2. Mas também neste caso o motivo do declínio não foi a maior distância entre ela e o emissor. Semelhantes declínios, conforme mostraremos mais tarde, passaram a encarar-se quase como característica dos dados de experiências parapsicológicas. Realizaram-se outras experiências de ESP que compreendiam distância. Na maior parte, não se destinavam a serem experiências do efeito da distância, algumas delas não oferecendo qualquer base ou controle para a comparação. Mas os resultados apresentam correlação geral com a questão, confirmando o achado que a aptidão ESP não depende legitimamente do espaço. Mencionaram-se algumas dessas séries em outras correlações. Por exemplo, nas grandes experiências de Martin e Strebick, o sujeito e as cartas ESP estavam a distâncias diferentes, questão de jardas, dentro do mesmo edifício. Entretanto, o número de sucessos não declinou com o aumento da distância. Assim também, na pequena série de Werner, de 250 experiências, o paciente apresentou a média de 9 sucessos em 25, a distância de 40 pés das cartas. Este resultado compara-se favoravelmente com experiências anteriores do mesmo paciente com cartas sobre a mesa, mas variaram outras condições além da distância, tornando a comparação tão só sugestiva. Na série de Ries, a que também nos referimos anteriormente, o sujeito alcançou a contagem média mais elevada atingida algum dia em qualquer experiência extensa de percepção extrasensorial, muito embora estivesse colocada a 500 jardas das cartas. Em um total de 74 exames, 1.850 chamadas, a paciente alcançou a média de 18 sucessos por exame.
Realizaram-se também outras experiências de ESP, cobrindo distâncias muito maiores. Alguns experimentadores do Colégio Takio, no Missouri, e a Universidade de Duke, fizeram experiências de clarividência com sujeitos localizados em diversas regiões dos Estados Unidos. Expuseram-se cartas ESP em 2 centros, a intervalos fixados, e os pacientes remeteram pelo correio as respostas conforme o centro com o qual estavam trabalhando. Naturalmente, era preciso enviar pelo correio não só as instruções como as respostas. Os experimentadores nem mesmo conheciam alguns dos pacientes, nem todos estes tinham conhecimento das normas de tais experiências nos laboratórios. Nessas condições, a dificuldade de orientação era maior para os pacientes do que se realizassem a mesma experiência em condições de laboratório. Em consequência, estávamos preparados para deparar com percentagens de sucessos não tão elevadas como em algumas experiências anteriores, embora não estivessem bastante acima da probabilidade para terem significação. Estas experiências a longa distância forneceram uma prova. Comparando os resultados obtidos em zonas de distâncias diferentes, que iam de algumas milhas a alguns milhares, tem-se a impressão precisa de não ser a distância fator importante no sucesso de ESP. O único fator que parecia importar em qualquer diferença na contagem de sucessos era a própria aptidão individual do paciente para a percepção extrasensorial sob tais condições. Os que se encontravam mais perto do alvo não eram sistematicamente os mais bem-sucedidos, nem tampouco os que estavam mais longe. O Hotel Carrington efetuou experiência semelhante na Inglaterra. Para alvos, utilizou desenhos em lugar de cartas ESP, e os pacientes encontravam-se em diversas regiões da Europa e dos Estados Unidos. Carrington assinalou no relatório que os pacientes que haviam tomado parte na Universidade de Duke mostravam percentagens mais elevadas de sucessos do que qualquer outro grupo, embora fossem, dentre os participantes, os que se encontravam mais longe. Foi na experiência de clarividência conhecida como Zagreb-Durham que se utilizou até agora a maior distância em uma série controlada, a qual terminou pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. A experiência realizou-se em 2 sentidos, tendo sido conduzida pelo Dr. Carlo Marchesi, de Zagreb, na Iugoslávia, com um grupo de colaboradores na Universidade de Duke, a uma distância de mais de 4.000 milhas. Fazendo as chamadas das cartas ESP expostas em Duke, o Dr. Marchesi alcançou sucessos tais que excluem o acaso como explicação dos resultados. Os seus colaboradores em Durham não foram tão bem-sucedidos na identificação das cartas por ele manuseadas em Zagreb. Embora os resultados fossem acima da probabilidade, não chegaram a serem significativos. O Dr. Marchesi acusou sucessos muito mais altos em experiências de que participou estando perto das cartas. As condições, porém, eram tão diferentes que não revelaram grande valor na comparação. Interessante, contudo, saber que a percepção extrasensorial é capaz de cobrir distâncias muito grandes por maneira e sob condições que nenhuma energia física atualmente conhecida poderia igualar. Enquanto estávamos revendo as provas deste livro, completou-se nova experiência com o Dr. Marchesi. Está também significativamente acima da probabilidade, confirmando as séries anteriores à guerra. Não vejo necessidade de experimentar CESP em distâncias ainda maiores. Por enquanto, não estamos especialmente interessados em verificar se existe limite exterior ao ESP. O problema consiste em saber se é possível reconhecer o ESP como fenômeno físico em termos de distância e espaço. Para responder a essa indagação, o trabalho experimental já realizado é bastante satisfatório. A resposta é que no que respeita à distância como tal, esta não tem revelado qualquer efeito sobre a realização do ESP. O cientista, em geral, não aceitará facilmente essa exclusão da distância. Está acostumado a pensar em tudo em termos de espaço e tempo.
é capaz de explicar o declínio real na intensidade de certa espécie de energia proveniente de cartas ou por meio delas, ou do cérebro do emissor, mas não que o cérebro do receptor seja capaz de novamente ampliá-la de certo modo como funciona um aparelho de rádio ou um sistema de transmissão de discursos. Todavia, esta hipótese de ampliação não satisfaz como explicação quando outras provas de ESP em relação a condições físicas vêm opor-se-lhe. Considere-se, por exemplo, os empecilhos presentes em algumas experiências de ESP. Qualquer espécie de radiação concebível emitida de um baralho seria absorvida por certas barreiras físicas, pela mesma forma que o som, a luz ou as ondas de rádio ficam bloqueadas por barreira de natureza apropriada. As experiências em ESP à distância tinham, todas elas, certas barreiras, situadas naturalmente entre o sujeito e as cartas. Tais barreiras não impediram a transmissão de seja lá o que for de que depende o ESP. Na série PAC de experiências de clarividência havia 4 paredes, 2 delas de pedra, entre as cartas e o sujeito. Nas experiências de Ries havia uma montanha e algumas casas de permeio. Várias cordilheiras separavam a senhorita Turner e a senhorita Umbe na série de telepatia que lhes traz os nomes. Nas experiências que compreenderam distâncias maiores, havia a barreira da atmosfera e mesmo da própria Terra. Ter-se-ia de levar em conta igualmente o comprimento da onda. Que forma de radiação seria capaz de emanar das cartas ou de outros alvos para servir de veículo ao ESP sob as condições das experiências? As ondas curtas do rádio têm comprimento longo mais para transmitir símbolos de cartas e imagens de outros pequenos objetos. O comprimento efetivo da onda precisaria ser menor que o tamanho dos objetos a representar. Assim sendo, a radiação bastante curta para realizar tal missão seria ainda mais facilmente absorvida. Portanto, as barreiras seriam eficazes contra ela. Há ainda outras maneiras de verificar se o ESP é imaterial. Que dizer do efeito prático da posição dos objetos-alvo nas experiências de ESP terá importância, por exemplo, a maior ou menor proximidade das cartas nas experiências. Terá qualquer influência o ângulo em que se toma a carta? Evidentemente teria se o ESP fosse físico. Os fatos experimentais do ESP são bastante definidos a respeito dessas perguntas. Embora não se tivesse procedido a experiências especiais para respondê-las, a observação acidental apresenta situação clara. Considerem-se as experiências de clarividência denominadas de ET, em que o sujeito chama as cartas através de todo o baralho sem que se remova qualquer uma antes de terminada a chamada. Aí estão 25 cartas em uma pilha de pouco mais de 1/4 de polegada de espessura, 25 símbolos que estariam emitindo as ondazinhas de energia simultaneamente, de acordo com a hipótese física. Entretanto, o sujeito não tem aparentemente maior dificuldade física para identificá-las do que se fossem retiradas uma a uma do baralho. Martin e Strebico fizeram uso desse processo exclusivamente na pesquisa notavelmente bem-sucedida que realizaram, e Marchesi fez o mesmo nas experiências transoceânicas. Na base da teoria física, seria de esperar que o efeito do baralho completo fosse um aglomerado indiscriminado dos 25 símbolos todos juntos. Há provas também de não ser importante o ângulo do estímulo do ESP em algumas experiências. Coloca-se o baralho em cima da mesa, de sorte que a beirada e não a superfície anterior ou posterior está voltada para o paciente. Se ele estiver a 100 jardas, a 100 milhas ou 1000, quaisquer impressões que o alcancem se vierem por meio de radiação física, deverão vir, presumivelmente, da superfície das cartas. No que respeita à posição do sujeito, portanto, cada símbolo das cartas transmitido nesse plano não é de modo algum símbolo, mas uma linha reta muito, muito fina, tão fina como a tinta da carta. Um círculo, uma estrela, um quadrado seriam todos iguais desse ponto de vista.
Mas ainda assim não acabam as dificuldades da explicação física. E preciso discutir aspecto ainda mais desconcertante da prova. Em certo tipo de experiência, utiliza-se um baralho como estímulo, em outro, um desenho, e ainda em outro certo objeto em que o receptor se concentre. Há, porém, outro tipo de experiência em que não existe qualquer objeto, carta, ou desenho, nada absolutamente do mundo físico ao tempo da experiência, para servir de alvo ao receptor. Este tipo é, naturalmente, a experiência de telepatia pura. Desde que a ação do cérebro de certo tipo acompanha o pensamento de dado símbolo, é possível considerar essa ação do cérebro, no mínimo, como alvo concebível em si mesmo para ESP. Gerará essa ação do cérebro do emissor energia física capaz de produzir no receptor exatamente o mesmo efeito como o que produz o objeto na clarividência. Até agora a pesquisa na física ainda não revelou qualquer princípio energético que proporcione o mais remoto paralelo capaz de satisfazer ambos os tipos de percepção extrasensorial. Tenho trocado ideias com muitos físicos a respeito desses problemas. Os físicos se mostram, em geral, muito receptivos a novos desenvolvimentos da pesquisa, em parte por terem visto os progressos rápidos das descobertas na física durante a própria existência. Mas embora estes físicos tenham se interessado mais liberalmente pela prova de percepção extrasensorial do que qualquer outro grupo científico e, em muitos casos, tenham se manifestado francamente esperançosos da possibilidade de encontrar-se de qualquer maneira uma explicação em termos da física, nenhum deles foi capaz de formular uma hipótese física do ESP que considerasse apropriada a explicação das descobertas experimentais da parapsicologia. Alguns físicos disseram: a física futura talvez compreenda um princípio que explique tudo quanto se conhece a respeito à percepção extrasensorial. Isto é, porém, simples especulação sem objetivo. E possível também argumentar prontamente que a parapsicologia do futuro continuará a adicionar maiores dificuldades ainda à explicação física. Teremos de pensar em termos de conhecimento atual, tanto em física, quanto em parapsicologia. Um físico lembrou que as experiências de ESP começam com um objeto e terminam com a resposta objetiva do sujeito. Ora, em uma experiência de física, juntou ele, quando temos uma situação em que as duas extremidades da experiência são físicas, sabemos que tudo quanto se passa entre essas duas extremidades da reação deve ser também reação física, ou uma série de reações físicas. Como sair da física se tem de contar com ela para o começo e fim da experiência? Responde-se de certo modo a esta pergunta dizendo que todas as energias que conhecemos até agora podem converter-se em qualquer outra forma de energia. O movimento produz calor, a luz energia química, a energia elétrica o calor, e assim por diante. Ninguém seria capaz de pensar que, como uma reação termina pela produção da luz, a ação inteira terá de ser forçosamente de luz. Certo número de transformações poderá ter se realizado na sequência. É igualmente lógico, portanto, reconhecer que, embora uma reação termine em um efeito físico, poderá em qualquer elo da cadeia da continuidade causal ter sido algo diferente de físico, que, sem dúvida, se convertesse em energia física ou então nenhuma ação recíproca seria possível. Contudo, não precisamos apoiar-nos na lógica para sustentar a maneira de ver psicocêntrica do homem. Os dados das experiências a longa distância e outras relações físicas constituem corpo formidável de prova experimental. Em parte alguma do material de pesquisa sobre percepção extrasensorial nos foi dado descobrir qualquer vestígio de relação sistemática e idônea entre o espaço e a percentagem de sucessos em qualquer maneira de percepção extrasensorial. Admitindo mesmo flutuações diárias de interesses e outras variáveis psíquicas no sujeito, não é possível descobrir qualquer tipo além nas variações do número de sucessos que ocorram quando a distância intervém em qualquer experiência.
Em outras palavras, não podemos apontar para uma experiência única e dizer positivamente, tal se deu devido à distância entre o sujeito e o alvo. Não há, portanto, qualquer prova de que o espaço, em qualquer de suas relações, afete a percepção extrasensorial. Verdade é que não podemos generalizar além dos fatos. Por exemplo, ainda não experimentamos a telepatia ou a clarividência em distâncias astronômicas. Mas tal consideração é acadêmica, visto como nenhuma energia física que se conheça deixa de ser afetada pelas distâncias sobre as quais já adquirimos provas. Portanto, conforme a situação atual, a percepção extrasensorial deve reconhecidamente transcender as leis da física com relação ao espaço, sendo, portanto, essencialmente extrafísica. Até mesmo a clarividência, esse fenômeno enigmático que compreende tanto o espírito quanto a matéria em suas reações, tem de ser caracteristicamente mental e não processo primariamente físico, visto como também ficou demonstrado que está livre da dependência espacial. A instituição desta característica da percepção extrasensorial é o terceiro progresso importante no sentido de estabelecer-se que o espírito do homem contém algo mais que as leis físicas não são capazes de abranger. Existe, contudo, sequência lógica para esse estudo da relação de ESP para com o espaço, é a investigação da relação entre ESP e o tempo, de que cogitaremos no capítulo seguinte. Sob muitos aspectos, a questão da natureza fundamental do espírito humano concentra-se mais nitidamente nos capítulos a seguir. Capítulo V. Alcance do espírito no tempo. Chegamos agora ao que é a faculdade mais estranha do homem, se a que existe verdadeiramente. O exercício dessa aptidão tem parecido miraculoso em todas as civilizações em que se tem praticado. É familiarmente conhecido como profecia. Invariavelmente em todas as épocas os homens têm ficado aterrados pelo poder que o profeta tem de mergulhar no futuro e anunciar acontecimentos que o raciocínio mais hábil não seria capaz de deduzir seguramente do conhecimento existente. Riqueza, poder e honras, seculares ou eclesiásticas, têm ido usualmente aos que foram capazes de adquirir confiança no poder que têm para profetizar. Seja qual for a profecia aceita, as pessoas a consideram não deste mundo mas sobrenatural ou divina. A profecia é pouco menos misteriosa hoje do que nunca. Muito embora o sobrenatural não tenha mais lugar no pensamento científico, nada a figurar-se-ia transcender mais o mundo dos acontecimentos válido do que a faculdade de predizer o futuro. Seja que o encaremos do ponto de vista do bom senso, seja sob o prisma da ciência teórica, a capacidade de prever os acontecimentos que ainda não têm existência, fazendo além do alcance da dedução racional, parece misterioso e irreal. Face à realidade, qualquer conhecimento de acontecimentos futuros parece inversão do princípio da causalidade, colocação do carro diante dos bois, ré feito antes da causa. Considere-se por um momento primeiro a percepção de um acontecimento presente e em seguida de um futuro. O que acontece em percepção comum sensorial, como a visão? Ocorre acontecimento físico. Lampeja uma luz produzindo efeito que estimula os órgãos dos sentidos, os olhos, seguindo-se a percepção do acontecimento, vê-se a luz. Costumamos dizer que a luz nos faz ver. Mas para um acontecimento futuro a ordem fica totalmente invertida. Respondemos à luz, mas somente mais tarde lá está. É difícil compreender como o ato da percepção, que é resultado, pode ocorrer antes da causa. Do ponto de vista do conhecimento atual, é inconcebível que a precognição possa realmente existir. Se algum dia houvesse uma ocasião na ciência em que fosse conveniente fazer uso da palavra impossível, seria quando se formulou a hipótese da profecia. Todavia, a ciência não conhece impossíveis e a teoria tem de conformar-se sempre à evidência. Estes dois princípios são fundamentais para a investigação científica. Sem recorrer-se a eles constantemente,
a ciência torna-se dogma. Quando a evidência se torna suficientemente forte para qualquer fenômeno, impõe-se a mudança da estrutura do conhecimento e da teoria para incluir a nova descoberta. Não importa pareça logicamente improvável, contrário ao conhecimento anterior ou desagradável, o fato uma vez demonstrado não pode ser posto de lado ou negado pelo cientista. Se, portanto, for possível demonstrar a existência do conhecimento antecipado, a ciência terá de encontrar um lugar nos limites do universo para esse novo conhecimento. Contudo, mostrar que a profecia ocorre exigirá, na realidade, provas poderosas. Conforme disse uma vez Laplace, quando menos provável uma hipótese, tanto maior o volume de provas necessárias para estabelecê-la. Mas se afirmar a ocorrência da precognição, há de assinalar-se nova época no reino do pensamento humano com maior clareza talvez do que qualquer descoberta até agora registrada pela ciência. A prova experimental da precognição é recentíssima. É verdadeiramente de admirar que a ciência tivesse desprezado este problema durante tanto tempo. Até começarem as pesquisas em Duke, no outono de 1933, não haviam sido realizadas experiências sistemáticas sobre a profecia, ao que saibamos. Tal descuido parece ainda mais estranho se nos lembramos que sempre existiram reivindicações em todos os tempos e em quase todas as partes do mundo. Na maior parte das sociedades em que as religiões dominaram a cultura popular, os profetas pertenceram à organização religiosa dominante. Essa associação conservou naturalmente o problema fora de cogitação da ciência experimental. Por sua vez, os cientistas não depositavam bastante confiança nas reivindicações da profecia para considerá-las dignas de investigação. Mas nem todas as alegações de conhecimento antecipado foram de natureza religiosa. Numerosos casos do que parece precognição surgem espontaneamente na vida de homens e mulheres comuns. De fato, parte bastante grande das experiências parapsíquicas espontâneas conhecidas parece exigir a precognição para que se explique. Associa esse acontecimento por vir mais do que com o presente ou o passado. Por exemplo, tem acontecido frequentemente que um indivíduo ao ponto de empreender uma viagem tenha sonhado com um naufrágio ou outra catástrofe qualquer, vendo em seguida confirmado o sonho por acontecimentos. Inúmeras pessoas têm relatado terem experimentado impressão indefinida de desastre próximo, o que lhes afeta bastante para registrar experiência ou comunicá-la a terceiros antes da ocorrência dos acontecimentos confirmadores. Certo dia, não muito antes de termos dado início às experiências de precognição, um dos meus alunos, pessoa amadurecida e idônea, que agora é médico, veio procurar-me ao fim de uma preleção, para relatar-me uma experiência que com ele se dera na casa de cômodos onde morava. Nessa casa também residiam o senhor e a senhora G, com um tio, o senhor Jim. Uns 2 dias antes de ter eu ouvido a história, a senhora G acordou durante a noite devido ao procedimento violento do marido, que evidentemente estava tendo um pesadelo. Quando ela conseguiu finalmente despertá-lo, ele estava extremamente agitado e contou-lhe o horrível sonho que tivera. Estava em um quarto todo branco que tinha uma luz suspensa do teto. Em uma mesa ao centro do quarto estava uma figura coberta com um lençol, inclinada para trás, mas com os joelhos dobrados. Via-se-lhe o rosto mutilado e irreconhecível. Seguiu-se depois certo simbolismo teológico que com toda certeza queria significar a morte. Uma figura diabólica estava puxando uma espécie de roupa de baixo que finalmente conseguiu soltar e levar com ele através de labaredas. No dia seguinte, chamaram o Sr. G ao hospital, interrompendo-lhe o trabalho. Levaram-no à sala de operações onde, logo que entrou, reconheceu imediatamente a cena do sonho da noite anterior. Lá estava o quarto todo branco, a lâmpada pendente do teto e a mesa no centro com a figura na posição prevista, com os joelhos dobrados para cima, e o rosto mutilado impossível de reconhecer-se.
Tinham-lhe dito quando o chamaram para ir ao hospital que o tio Jim sofrera um acidente. Um automóvel o atropelara quando saltava de um bonde. Morreu antes que o Sr. G tivesse deixado o hospital. Tem-se feito e publicado coleções dessas experiências de precognição. Constituem leitura impressionante e não deixam dúvida alguma quanto à necessidade de investigar-se a questão da precognição. A natureza da hipótese da profecia, contudo, é tal que a maior parte das pessoas exige mais do que relatos de experiências espontâneas para aceitá-la. Não é possível a qualquer pessoa avaliar sempre corretamente as possibilidades. Inexatidões ocasionais de testemunho ou de interpretação e outros fatores concorrem para uma opinião final. Todavia, não foram os casos espontâneos que conduziram originariamente às expressões de precognição. Representaram certo papel como telão de fundo, mas chegamos às experiências como passo lógico em seguida aos próprios resultados do ESP. A prova que obtivéramos no outono de 1933, relativamente à correlação da percepção extrasensorial para com o mundo físico, tornou o ESP de acontecimentos futuros corolário razoável se não logicamente necessário. A concepção que o espírito é capaz de transcender as limitações do tempo apresentava-se como consequência natural das experiências à distância com ESP. Se o ESP era livre do espaço, deveria também ser livre do tempo dentro do nosso universo de espaço-tempo da física. O tempo é função da mudança espacial, isto é, o movimento físico no espaço exige tempo. Donde estar fora do espaço é igualmente estar fora do tempo. A percepção dos acontecimentos passados ou futuros estava, portanto, de acordo com a percepção de acontecimentos distantes. Não havia como fugir racionalmente a esta conclusão, mas impunha-se a confirmação objetiva empírica que a simples lógica sempre exige. A primeira experiência de precognição que utilizamos foi o DIT precognitivo, ou PDT. Começou como simples modificação da experiência DT já descrita. Em DT o sujeito experimentava identificar as cartas através do baralho inteiro, deixando-se as 25 cartas na mesma posição até esgotar-se o exame. Na experiência de PDT, ele teria de experimentar predizer a ordem das cartas do baralho como deveria ser quando fossem baralhados certos números de vezes depois de um prazo fixado. Pediu-se aos mesmos indivíduos que tinham ficado bem acima da probabilidade nas experiências DT que vissem se podiam atingir marcações significativamente elevadas nas experiências PDT. Os sujeitos fizeram as chamadas e as registraram como nas experiências DT e em seguida baralharam-se as cartas e registrou-se a ordem. A verificação e o cômputo do número de sucessos foram idênticos aos de DT. Com toda certeza algo aconteceu além do acaso. Os sucessos nas experiências PDT foram aproximadamente iguais aos que os mesmos pacientes haviam alcançado nas experiências simples de DT. Todavia, o processo DT não era o que produzia contagem mais elevada para qualquer indivíduo. Em consequência, o número de sucessos, tanto para DT como para PDT, foram comparativamente baixos, entre 5 e 6 sucessos para 25 chamadas. Mas assim se conservaram em mais de 4.500 exames do baralho. De sorte que a probabilidade era de 400.000 contra 1 para que somente o acaso tivesse produzido tal resultado. Portanto, as experiências PDT tiveram estatisticamente grande significação. Tais resultados certamente indicavam precognição, visto como não havia diferença apreciável no número de sucessos, fizessem os pacientes as chamadas para a ordem atual ou futura das cartas. Surgiu então a primeira dificuldade. Era natural que tivéssemos considerado as nossas experiências PDT como de exploração, e logo que conseguimos resultados positivos começamos a procurar possíveis pontos fracos na técnica da experiência. A parte da experiência a respeito da qual alimentávamos maiores dúvidas era o baralhamento das cartas. Embora o experimentador o fizesse,
Apresentou-se a questão de atuar o próprio ESP durante o ato de embaralhamento, contribuindo para a colocação das cartas de tal maneira que se ajustassem à coluna de predições já feita e registrada pelo sujeito. A simples possibilidade desse baralhamento ESP era em si mesmo um desafio. O meio único de enfrentar a dúvida quanto à possível influência de ESP sobre o baralhamento das cartas seria realizar uma experiência de controle. De tal modo, a experiência do baralhamento psíquico apresentou-se como um passo na pesquisa do problema da precognição. Pediram-se ao sujeito baralhasse as cartas ESP viradas para baixo, procurando fazer com que a ordem dos símbolos ao terminar o baralhamento coincidisse com o de outro baralho ou coluna de 25 símbolos que ele não tinha visto e que, em consequência, somente poderia conhecer por ESP. A possibilidade de sucesso em processo tão complicado parecia pouco provável, mas assim também se afigurava a própria precognição. Entretanto, apesar da complexidade, o baralhamento ESP produziu resultado. Não estava muito acima da probabilidade e exerceu-se muito pouca influência mediante essa técnica de baralhamento, contudo foi significativo. Esta demonstração do efeito do baralhamento ESP tornou evidentemente necessária outra experiência. Talvez a precognição fosse fator na produção dos resultados anteriores de PDT, na realidade, poderia ter sido a causa única, visto como, nas experiências PDT, o experimentador quando baralhava as cartas não tinha tentado conscientemente satisfazer as chamadas do sujeito, como acontecia com o baralhamento ESP, mas, naquelas circunstâncias, não era possível ter certeza quanto à parte dos resultados atribuir-se apropriadamente à precognição. Assim sendo, o baralhamento das cartas teria de continuar. Logicamente, deveria recorrer-se ao baralhamento mecânico. Desse modo, em todas as experiências seguintes de precognição procedeu-se ao baralhamento por meio de máquina. A experiência continuou nas mesmas condições com essa exceção única, ficando conhecida por PDT a máquina. Sob essa nova modalidade, realizaram-se 4 séries independentes de experiências de precognição com cartas no laboratório de Duke, cada uma delas sob direção diferente, uma pelo Dr. Sei Stuart, a segunda pela senhorita Lois Hutchinson, a terceira pelo Dr. J. G. Pratt e a doutora Betty M. Humphrey e uma quarta pelo autor auxiliado por I. P. Gibson. Os resultados dessas 4 experiências foram significativos. Reafirmaram-se dessa maneira as alegações a favor da precognição em base muito mais ampla, desta vez sem a possibilidade de ter o baralhamento ESP produzido em qualquer circunstância os resultados. Instituiu-se em cada pesquisa uma série complicadas de precauções, que compreendia até a presença de 2 experimentadores, responsáveis pela exatidão dos resultados. Ainda uma vez as provas indicavam a precognição. Nesse ínterim, na Inglaterra, o Sr. Tyrrell voltara-se para a precognição. Tyrrell, então presidente da SPR, montara máquina elétrica inteiramente automática para experimentar ESP. Mais tarde, adaptou às exigências da precognição. A máquina constava de 5 caixinhas perfeitamente fechadas, devendo uma delas iluminar-se por meio de uma lâmpada elétrica durante uma experiência ESP, alvo este a ser identificado pelo sujeito. A máquina escolhia automaticamente a caixinha que deveria ser iluminada e registravam-se mecanicamente o número de experiências e o total dos sucessos. O sujeito indicava o palpite relativamente à caixinha, dentre os 5, que estava iluminada, abrindo-a. Na experiência ESP comum achava a lâmpada acesa se tivesse acertado. Cada abertura de uma caixinha constituía uma experiência. A única alteração que Tyrrell precisava introduzir a fim de utilizar o aparelho para experiências de precognição consistia em fazer realizar-se a escolha mecânica da caixinha depois de ter o sujeito realizado a predição. A abertura da caixa acendia automaticamente a lâmpada respectiva.
Tyrrell referiu resultados significativos com este aparelho, elevando dessa maneira ciclo número de casos distintos de prova de precognição baseada em escolha mecânica da ordem predita. Em 1940, as alegações a favor da precognição eram bastante fortes para se considerarem conclusivas. Nesse ponto, contudo, surgiu a segunda dificuldade. Era esta